Sejam muito bem-vindos ao canal Clube do Livro Audiobook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos postados no YouTube. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com algum amigo, assim você estará ajudando o canal a entregar o conteúdo para mais pessoas. 3. Pornografia destrói a visão das mulheres sobre si mesmas. A pornografia não destrói apenas a maneira como você vê as mulheres, também destrói a maneira como as mulheres veem a si mesmas. A pressão para que as mulheres tenham corpos como os das atrizes de filmes pornô é imensa. Uma mulher ocidental tem muitas liberdades e direitos, mas também vive em uma cultura que é mais sexualmente vulgar, explícita, confusa e arriscada do que a das eras passadas. Ela precisa navegar por expectativas sexuais, padrões impossíveis de atratividade e atividade sexual agressiva. Naomi Wolf diz que as mulheres não têm como competir e sabem disso. Como uma mulher de verdade, com seus poros e seios próprios, e até mesmo suas necessidades sexuais próprias, poderia competir com uma cibervisão de perfeição, disponível para download e arbitrariamente finalizada, que vem, por assim dizer, totalmente submissa e adaptada às especificações do consumidor. Hoje, mulheres de verdade nuas são apenas pornografia ruim. Um relatório da American Psychological Association conclui: a saturação das imagens sexualizadas das mulheres está levando ao ódio ao próprio corpo, a distúrbios alimentares, baixa autoestima, depressão, altas taxas de gravidez na adolescência e desenvolvimento sexual distorcido em nossas meninas. Isso também leva ao comprometimento do desempenho cognitivo. Em resumo, se dissermos às garotas que parecer sexy é a única maneira de serem validadas, em vez de incentivá-las a ser agentes ativas no mundo, elas se sairão mal em todo o resto. 4. A indústria pornográfica abusa das mulheres. A imagem que a pornografia gosta de retratar é a de pessoas tendo prazer. Uma indústria empenhada em ganhar dinheiro tenta alcançar um verniz de respeitabilidade, dizendo que isso representa prazer e liberdade sexual. Mas é um verniz. A realidade é que os participantes de filmes pornográficos frequentemente usam drogas para aliviar a dor. É comum as mulheres vomitarem entre as filmagens. Álcool, cocaína, heroína, crack e metanfetamina correm nos corpos dos que trabalham com pornografia, queimando quase todos os dólares que eles ganham. O objetivo das drogas de alta potência para a maioria dos artistas pornô é anestesiar, para que passem rapidamente pela punição a que estão submetendo seus corpos, para que suas mentes não pensem nas consequências até bem mais tarde, considerando que vivam tanto tempo. Shelley Lubben é uma ex-atriz pornô, agora comprometida em ajudar as mulheres da indústria. Sua organização, The Pink Cross Foundation, fez um vídeo. É uma sequência de fotografias de atrizes e atores pornôs. Sobre cada foto, aparecem frases explicativas. Hailey Page morreu por um possível assassinato e uso de drogas em 2007. Savannah morreu de ferimento à bala auto-infligido em 1994. Christy Lynn dirigia a 160 km por hora e morreu em um acidente de carro em 1995. Chloe Jones morreu de insuficiência hepática devido ao uso de álcool e drogas em 2005. Anastasia Blue morreu de overdose suicida de Tylenol, em 19 de julho de 2008. Eva Lux morreu de overdose de heroína em 2005. Taylor Summers foi assassinada durante uma cena de masoquismo. E assim por diante, por mais de 7 minutos. 82 estrelas pornô ao todo, apenas algumas das centenas que morreram em circunstâncias trágicas. É muito comum que as mulheres envolvidas com pornografia tenham sofrido abuso sexual na infância ou que tenham tido pais abusivos, distantes ou ausentes. Elas estão desesperadas por aprovação masculina, e esse desespero é explorado pela indústria pornô. A ex-estrela pornô Amber contou a Craig Gross como meninas são coagidas e atraídas para uma sessão de fotos. Quando elas chegam, há 6 caras, e não apenas um. Os produtores assediam as meninas, se elas se recusam a continuar. E essas meninas, explicou Amber, vão fazer isso porque são muito inseguras sobre si mesmas e deixam que essas pessoas se aproveitem delas. A cada ano, entre 2 e 4 milhões de pessoas são traficadas entre países. As mulheres representam 80% das pessoas traficadas, e, dessas, 70% são usadas para fins sexuais. A maioria se vê forçada à prostituição. Nos bordéis do Reino Unido, 85% das prostitutas são estrangeiras. E há uma ligação entre tráfico e pornografia. Uma pesquisa realizada com 854 prostitutas em 9 países constatou que metade delas foi filmada para filmes pornográficos enquanto estavam na prostituição. Martin Saunders comenta: considere, então,
A hipocrisia do ativista cristão que promete lutar para acabar com o tráfico, apoiando que Stop the Traffic, e depois volta para o computador em segredo para ajudar a alimentá-lo. Ao ver pornografia, não estamos apenas nos envolvendo com lascívia, também podemos estar participando de violações de direitos humanos. 5. Pornografia é pecado contra sua esposa. Jesus é bem claro. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Toda vez que você vê pornografia, comete adultério com as mulheres para quem olha. Isso significa que você já pode ter cometido adultério contra sua esposa 100 vezes, 1000 vezes. Como sua esposa se sentirá ao descobrir isso? Talvez você já saiba. A esposa de um usuário de pornografia escreveu: "Sinto-me violada, a confiança de nosso casamento é violada repetidas vezes." Roberto reconhece: "Para ser sincero, a pornografia causou danos ao meu casamento. Isso significa que não tenho tanto prazer com minha esposa, por ter olhado para outras mulheres. Isso também feriu minha esposa, porque, essencialmente, eu a traí, masturbando-me por outras mulheres." Davi diz: "De longe, a pornografia pôs mais tensão sobre nosso relacionamento do que qualquer outra coisa. Minha esposa considera isso terrivelmente difícil de entender e lidar. Ela diz que isso a faz não se sentir amada e afeta sua imagem corporal. Depois de ver uma pornografia que eu tinha visto, ela disse: eu não sou como essas garotas." Estudos de mulheres casadas com usuários de pornografia apontaram um impacto devastador, efeitos como fadiga, alterações no apetite e na libido, bem como outros sinais e sintomas de ansiedade e depressão, incluindo tendência suicida. Alguns pesquisadores comparam as consequências aos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Os temas incluem ver a si mesmo como a razão do consumo excessivo de pornografia pelo parceiro. Eu não sou suficientemente atraente, deveria estar mais disponível. Ver o parceiro como indiferente ou egoísta. Se ele me amasse, não me machucaria dessa maneira. Eu disse a ele que isso me incomoda e, mesmo assim, ele ainda consome pornografia. Ele não deve se importar comigo. Ver o relacionamento como uma farsa. Fingimos que está tudo bem, mas realmente nosso relacionamento é doentio e problemático. Ponto. É isso que você quer que sua esposa pense? Não apenas você cometeu adultério contra sua esposa, mas também, como vimos, há muitas chances de que a pornografia tenha corrompido seu relacionamento com ela e a vida sexual de vocês. O segredo que você esconde de sua esposa criará uma barreira em seu relacionamento. Você pode criticá-la para se sentir melhor com seus próprios fracassos. Você se distanciará dela para evitar qualquer chance de exposição. Jonas diz: "Por causa da culpa e da desonestidade inerente, eu me senti alienado de minha esposa, tornei-me frio com ela, cruel e distante." Em alguns casos, você pode até arrumar uma briga ou encontrar alguma culpa em sua esposa, com a intenção de justificar seu consumo de pornografia. Você começará a ver o sexo com sua esposa não como a celebração de seu amor, mas como uma reencenação da pornografia. O que importa não é mais o relacionamento, mas o desempenho. Isso significa que você pode cometer adultério contra sua esposa mesmo enquanto faz sexo com ela. Isso porque você não está realmente fazendo sexo com ela, como uma pessoa. Você a reduziu a um objeto de sua satisfação sexual, ou a uma atriz em sua performance sexual. Se você ainda não é casado, a pornografia é um pecado contra sua futura esposa. Você já está cometendo adultério contra uma esposa com quem ainda nem é casado. Você também está criando um conjunto de expectativas sem relação com o sexo ou o casamento reais. Você está armazenando um arquivo de imagens que competirão com sua futura esposa. Você está dando ao diabo um reservatório de tentação para usar contra você. As imagens ficam na sua cabeça por anos a fio, adverte Craig, ainda posso ver algumas delas agora. Almoller diz: "O consumo deliberado de pornografia não é nada menos do que o convite voluntário para amantes ilícitos, objetificações sexuais e conhecimentos proibidos entrarem no coração, na mente e na alma de um homem." Você deve cuidar de seu corpo de modo a poder usá-lo verdadeiramente para amar e servir a sua futura esposa. Naomi Wolf expõe da seguinte maneira: um orgasmo é um dos maiores reforços imagináveis. Se você associa o orgasmo à sua esposa, um beijo, um perfume, um corpo, é isso que, com o tempo, o excitará. Se você abrir seu foco para um fluxo interminável de imagens cada vez mais transgressivas de escravas do sexo cibernético, isso é que irá excitá-lo. A onipresença das imagens sexuais não liberta o eros, mas o dilui. Muitos homens pensam que vão parar quando se casarem. Mas você está estabelecendo padrões de comportamento e pensamento que o acompanharão em seu casamento.
A situação ia ficando cada vez pior, mesmo depois de casado. Infelizmente, esse uso aumentou mesmo depois que me tornei cristão e desde que me casei, eu pensava que a vida de casado acabaria com a espiral de ver pornografia, mas eu ainda via, mesmo depois de casado. Considere o seguinte, os viciados em pornografia são, em sua maioria, casados. Como veremos, isso reflete o fato de que a pornografia não é simplesmente um substituto para o sexo. Portanto, não se deixe enganar. Muitos homens pensaram que logo parariam de consumir pornografia quando se casassem. Estavam errados. Não pense que você é um caso especial. Usar pornografia é uma maneira ruim de se preparar para não usá-la quando estiver casado. Toda vez que você consome pornografia, está dando a ela mais controle sobre seu coração. Você está semeando uma colheita amarga para sua vida conjugal. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. 6. Pornografia destrói famílias. Estudos mostram que mesmo uma leve exposição à pornografia reduz a avaliação dos homens sobre a atratividade de sua parceira e em que medida se sentem apaixonados. É mais difícil encontrar satisfação no sexo real com mulheres reais. A pornografia é um câncer, corroendo seu casamento e seu prazer no casamento. A pornografia também tem o potencial de terminar com seu casamento. Pornografia destrói casamentos. Essa é a conclusão de Marcia Maddox, advogada especializada em divórcio. Entre os 5 advogados no escritório, sempre há pelo menos um caso envolvendo pornografia. Em um de seus casos, uma esposa descobriu que o marido estava envolvido com pornografia na internet enquanto ela e a filha estavam trabalhando em um projeto da escola. As duas estavam sentadas juntas ao computador da família quando, de repente, uma grande janela surgiu, mostrando um pênis gigantesco ejaculando. O casal acabou se divorciando, e a mãe recebeu a guarda exclusiva da filha. A pornografia também coloca seus filhos em risco. Mais de 10% dos homens em minha pesquisa declararam ter experimentado pornografia pela primeira vez ao encontrar um esconderijo secreto do pai. Antes, eram revistas debaixo da cama, agora, é o disco rígido de seu computador. A história de Bruno é típica, devo confessar que luto contra a pornografia. Faço isso há muitos anos, desde que encontrei material no escritório de meu pai. Eu nem sabia o que era pornografia. Davi escreve, definitivamente, a pior situação foi quando entrei em uma sala e vi meu pai em sites duvidosos. Isso causou 2 coisas, contrastantes. Primeiro, fez-me pensar que o que eu fazia era normal. Segundo, isso me levou a ter ressentimento de meu pai, porque ele me fez pensar que era normal. O efeito em seus filhos será mais amplo que isso. Mesmo que seus filhos não descubram, a pornografia corroerá sua autoridade moral dentro de casa. Você pode deixar de discipliná-los como deveria, pois se sente um hipócrita. Ou sua disciplina pode ser irregular e inconsistente, levando em conta quanto tempo consome pornografia. As razões 1 a 6 se concentraram no impacto da pornografia em outras pessoas. As razões 7 e 12 concentram-se em seu impacto sobre nós e nosso relacionamento com Deus e com seu povo. 7. Pornografia é escravizante. Eu sempre resolvia não fazer isso de novo, diz Arnaldo, mas, no fim de semana seguinte, já estava comprando pornografia mais uma vez. Parecia que eu precisava fazer isso para aliviar o desejo e tirá-lo de meu sistema. Agora percebo que eu era escravo disso. Há uma lei de retornos decrescentes com a pornografia. Os estudos sobre o uso compulsivo de pornografia sugerem que os espectadores se habituam a certas imagens e atos sexuais, de modo que exigem materiais cada vez mais extremos para alcançar a excitação sexual. Isso cria o que os psicólogos chamam de tolerância, acostumamo-nos tanto às imagens que vemos que elas têm menos poder para nos estimular. Tornamo-nos cada vez menos sensíveis. O resultado é que a maioria dos usuários de pornografia procura imagens cada vez mais extremas para obter a mesma dose de prazer. Provérbios diz, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. 27.20. A maioria das pessoas não começa querendo ver sexo anal, sadomasoquismo ou outras formas de perversão. Mas é para isso que a pornografia na internet leva você. A pornografia promete muito, mas não pode realmente cumprir, e isso faz com que você queira sempre mais quantidade e atos mais extremos. Das pessoas entrevistadas em minha pesquisa, 94% viram pornografia hardcore, definida como pornografia mostrando atos sexuais, e mais de 2/3 viram pornografia representando atos que não considerariam apropriados no casamento.
Ter meu próprio acesso não regulado à internet em casa foi o começo da minha decadência até assistir a material pornô online. Comecei a olhar imagens de nudez pelo Google, mas, ao longo do ano seguinte, fiquei cada vez mais viciado. O softcore levou ao hardcore. As fotos não eram suficientes, então procurei videoclipes para assistir. Eu me vi incapaz de ficar sem ver pornografia por muito tempo. Tornou-se cada vez mais difícil satisfazer meu desejo, e eu procurava algo diferente, frequentemente buscando pornografia com atores do mesmo sexo, sexo não consensual ou até, ocasionalmente, pedofilia. Na pior fase, eu via pornografia todos os dias. As pessoas costumam pensar que o consumo de pornografia serve de alternativa a outros pecados sexuais. Pelo menos, se ele está só vendo pornografia, racionalizam muitas esposas, não está saindo com outra mulher. Isso não é verdade. Em geral, os usuários de pornografia não apenas passam de softcore para hardcore, como também alguns passam de sexo online para sexo real. Pesquisas mostram que a exposição à pornografia aumenta a probabilidade de uma pessoa procurar uma prostituta. Várias histórias que eu vi confirmam essa tendência, da pornografia aos clubes de striptease, daí, as prostitutas. Quando você clica no mouse, não escolhe procurar uma prostituta. Mas é para onde esse primeiro clique pode eventualmente levá-lo. José diz, isso me levou a ter encontros sexuais que eu nunca teria, coisas que antes eram inimagináveis para mim tornaram-se triviais. E Alberto escreve, minha vida espiritual estava muito ruim. Eu não conseguia verdadeiramente ter comunhão com Deus da maneira que ele planejou. Isso me fez dormir com o maior número possível de mulheres. Eu costumava fazer sexo desprotegido, porque via na televisão e achava que não havia problema. Isso me levou a engravidar uma de minhas ex-namoradas e acabamos fazendo um aborto. Eu me sinto absolutamente miserável por isso. Recentemente, ouvi falar de um líder cristão que foi flagrado vendo pornografia infantil em um cibercafé. A polícia foi chamada e ele corre o risco de ser sentenciado à prisão. Seu casamento está destruído, talvez de uma forma irremediável. Ele está no ministério cristão há mais de 30 anos. Você não acha que poderia ser você? Ele nunca pensou que a pornografia iria dominar sua vida. Ele não começou com interesse em pornografia infantil. Mas, gradualmente, a pornografia o levou cada vez mais fundo. 8. Pornografia corrompe seu caráter. Foi de um dia para o outro que o rei Davi decidiu cometer assassinato? Não. Ele estava no terraço de sua casa e deixou seus olhos vagarem. Então, seu coração vagou. E, como resultado disso, ele cometeu adultério com Batseba. A essa altura, ele ainda não pensava em assassinato. Mas o pecado estava tirando sua sensibilidade. Essa é exatamente a linguagem que Francisco usou para descrever seu consumo de pornografia para mim. O consumo me deixou insensível ao pecado e à desobediência. Em relação à lascívia, Jesus diz, e, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 30. As palavras traduzidas por te faz tropeçar são usadas por Jesus em outra passagem do Evangelho de Mateus para comparar pessoas com a semente plantada em terreno rochoso que se escandaliza quando a perseguição chega, 13.21, e novamente, para descrever aqueles que, em tempos de perseguição, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, 24.10. O hábito de pecar pela lascívia não termina com a lascívia. Deixado sem freio, resulta em se afastar de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo fala sobre pessoas que têm cauterizado a própria consciência. São pessoas que desligaram suas consciências tantas vezes que não conseguem mais voltar a ligá-las. É isso que a pornografia faz com você. Quando você consome pornografia pela primeira vez, precisa passar por cima de sua consciência. Sua consciência grita para você parar. Mas você bloqueia seus ouvidos e fecha seu coração. Esse é um estado bastante perigoso, andar com os ouvidos fechados à voz de Deus. Gradualmente, você achará mais fácil usar pornografia, pois sua consciência se tornará um eco remoto nas profundezas de seu coração. E logo sua consciência estará fraca demais para avisá-lo de outros pecados. A corrosão da pornografia invadirá outras áreas de sua vida. 9. Pornografia desperdiça seu tempo, energia e dinheiro. Eu perdia horas navegando em sites e blogs que mostram pornografia. No auge, eu acessava pornografia várias vezes ao dia, uso pornografia 3 ou 4 vezes por semana, por várias horas a fio. Pense em uma refeição. Você sente fome, consome a refeição e, em seguida, se sente satisfeito.
20 minutos depois, você se sente empanturrado e não quer mais comer. Pense em pornografia. Você sente um desejo, consome pornografia, mas não se sente satisfeito. A pornografia não sacia. 20 minutos depois, você ainda se sente vazio e quer mais. A pornografia promete muito, mas não cumpre. Então, você se encontra em uma busca interminável pela imagem perfeita, pelo cenário satisfatório, por mais uma dose da droga. Passam-se horas. Uma rápida olhada torna-se uma noite perdida. Você poderia ter passado esse tempo servindo a Deus, servindo ao seu povo, lendo sua Bíblia, orando por missões, brincando com seus filhos ou ajudando os necessitados. Você poderia ter passado esse tempo se conectando com sua esposa real, de uma forma real. Mas você o desperdiçou na frente da tela do computador, o tempo todo apodrecendo sua alma. E esse tempo nunca mais será recuperado. É uma oportunidade perdida para sempre. Ou talvez você comece tarde da noite, quando todos já estão na cama, e não pare até 2 ou 3 da manhã. Ou você fica mudando de canal tarde da noite, esperando uma excitação que, de alguma forma, é isso que dizemos a nós mesmos, não conta como pornô, pois é transmitida no canal aberto da TV. Como resultado, no dia seguinte pode-se descartar qualquer atividade produtiva significativa. Um dos 3 As que resumem o poder da pornografia na internet é a acessibilidade. Há muita pornografia gratuita na internet. Mas não é assim tão simples. A indústria pornô não é altruísta. Ela conhece o poder viciante da pornografia. Ela oferece pornografia gratuita para atraí-lo para a pornografia paga. A indústria pornô é maior que Microsoft, Google, eBay, Amazon, Yahoo e Apple somados. Ela ganha muito dinheiro, e ganha esse dinheiro com usuários de pornografia. Craig Gross conta a história de Stephen, que gastou $20 mil em seu vício em pornografia, enquanto Richard Winter conta a história de um seminarista cuja esposa descobriu uma conta de $400 de sexo por telefone. 10. Pornografia enfraquece seu relacionamento com Deus. O reinado de Salomão foi grandioso. Ele não apenas construiu o templo, como também as nações vieram a Israel para ouvir sua sabedoria, em cumprimento parcial da promessa de Deus de que todas as nações seriam abençoadas por seu povo. Mas seu reinado começou a se desfazer por causa de seu pecado sexual. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2 nos diz que amou Salomão muitas mulheres estrangeiras e que a estas se apegou Salomão pelo amor. É a mesma palavra usada em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 para descrever o amor de Salomão por Deus. Aqui está um amor que rivaliza com o amor de Salomão por Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. O escritor interrompe a narrativa para apontar os perigos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Os israelitas não deveriam casar-se com esposas estrangeiras, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. E isso é provado na vida de Salomão. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Os desejos sexuais desenfreados de Salomão afastaram seu coração de Deus. Deram-lhe um coração dividido. A pornografia mata minha vitalidade espiritual e rouba minha vida devocional pessoal e as disciplinas espirituais. Diminui meu desejo e minha consciência das coisas espirituais, porque se torna a coisa que vem primeiro em minha mente, ou, mais comumente, a culpa me consome. Ela realmente amorteceu meu relacionamento com Jesus e me roubou a alegria, definitivamente, impediu-me de ter um relacionamento próximo com Deus. Senti muita alegria depois de parar, e minha vida de oração foi revigorada. Pedro faz um comentário perspicaz: uma coisa que eu descobri quando estou lutando contra a pornografia é que, quando ouço a palavra pecado, ouço como significando pornografia. Imagine que você esteja ouvindo um sermão. O pregador fala sobre a necessidade de lidar com o pecado em sua vida. Só existe um pecado que vem à sua mente naquele momento: pornografia. E, assim, você sempre aborda apenas a questão da pornografia. Os outros pecados de seu coração não são tratados. A pornografia atrapalha meu crescimento em outras áreas, conclui Pedro, porque simplesmente não as percebo. Ele acrescenta: quando passei longos períodos sem esse problema, percebi com muito mais clareza como sou pecaminoso em outras áreas das quais simplesmente não me dou conta quando estou lutando contra isso. A ironia é que os pecados que são ignorados podem muito bem ser aqueles que acompanham o uso de pornografia. A pornografia também rouba sua segurança da salvação. Novamente, os comentários de pessoas que usam pornografia contam a história. Isso, às vezes,
me fez sentir que não posso ser amado por Deus. E isso não apenas por causa da profundidade do pecado, mas também de sua regularidade. Isso me faz sentir culpado e indigno de seu amor, como se ele não me quisesse em sua família. Senti vergonha de vir diante dele e pedir perdão às vezes, algo do tipo, fiz isso de novo, então ele não vai querer mais me perdoar. Minha luta contra a pornografia me fez duvidar continuamente de minha salvação. Eu sabia que não era salvo pelas obras, mas duvidava que alguém verdadeiramente salvo pudesse ter essa dificuldade constante. 11. Pornografia enfraquece seu serviço. José era escravo no Egito na casa de um homem chamado Potifar. Suas habilidades e fidelidade chamaram a atenção de seu mestre, e ele se tornou encarregado da casa. Mas ele também chamou a atenção da esposa de Potifar. José era formoso de porte e de aparência, diz a Bíblia, Gênesis, capítulo 39, versículo 6. Então, ela o convidou, deita-te comigo. Mas José recusou. Dia após dia, ela insistiu com ele, mas, dia após dia, José resistiu. Ele falou assim: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão ate, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Capítulo 39, versículo 8 e 9. José é fiel à sua responsabilidade. Ele é obrigado a honrar a confiança que lhe foi dada por Potifar. Ele é leal a um mestre que o tratou bem. Acima de tudo, ele se submete a um mestre superior, contra quem não pecará. Suas responsabilidades e seu culto a Deus são as razões pelas quais ele se recusa a pecar sexualmente. Repetidas vezes, as pessoas falam sobre como a pornografia enfraqueceu seu serviço a Deus. Sinto que a pornografia fez muito mal em meu serviço ao meu Salvador, impedindo-me de ser mais zeloso e sincero a esse respeito. Em termos de ministério, o efeito é a perda de foco e a falta de vida real brilhando no trabalho que faço, seja durante os cultos da igreja, seja nos relacionamentos. O efeito em meu serviço foi devastador. É uma das principais razões pelas quais acabei desistindo. Eu era menos capaz de servir a Jesus, pois estava vivendo duas vidas. O estresse de administrar isso me impedia de ser realmente útil ao reino. Ajudei em um grupo de jovens da igreja por cerca de um ano, mas dar palestras onde eu deveria compartilhar sobre o que Deus estava fazendo em minha vida se tornou uma atividade muito tensa, então parei. Isso significa que a pornografia é um pecado contra a sua igreja. Vamos começar no nível mais básico. O tempo que você gasta consumindo pornografia é o tempo que você poderia ter gasto servindo a sua igreja. O cansaço que você sente por ficar acordado até tarde afeta sua capacidade de servir aos outros no dia seguinte. Mas a pornografia também corrói seu relacionamento com Deus, de modo que seu serviço aos outros é prejudicado. Se você se sente distante de Deus, então está distante de sua graça, de seu amor, de sua esperança, de sua glória. Sua motivação para servir está enfraquecida, e os recursos divinos de que você precisa podem parecer muito distantes. Ou considere o seguinte: se você consumiu pornografia no último mês, fará perguntas desafiadoras a seus irmãos? Provavelmente não, porque eles podem devolver essas perguntas. Em Josué 7, o povo de Israel atacou a cidade de Ai em sua campanha para conquistar a terra prometida. Recém-saídos de seu notável sucesso em Jericó, deram a vitória como certa. Mas foram derrotados e 36 homens foram mortos. O motivo? O pecado secreto de um homem. Acã escondera alguns dos espólios de vitória que pertenciam a Deus. Ninguém sabia do pecado de Acã, então ele não foi um mau exemplo para os outros. Mesmo assim, Acã corrompeu a integridade do povo de Deus, levando todos à derrota. Somente quando Acã e seu pecado foram removidos do povo de Deus, foi-lhes possível alcançar vitória. Talvez ninguém saiba que você consome pornografia. Mas ainda é um pecado contra a sua igreja. Ainda pode corroer o povo de Deus. 12. A ira de Deus é contra as pessoas que consomem pornografia. Um dos segredos do poder da pornografia é o próprio caráter secreto. O anonimato é um dos 3 as que tornam o sexo cibernético tão poderoso. Mas a pornografia não é anônima. Muitas vezes, a esposa descobre. E Deus sempre vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 15. Versículo 3, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Jó, capítulo 34, versículo 21. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13.
E a palavra de Deus é inequívoca. A ira de Deus é contra as pessoas que consomem pornografia, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 7, não deixe sua boa e saudável teologia da perseverança dos santos ensurdecê-lo às impressionantes advertências das Escrituras. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, repetidas vezes, a palavra de Deus adverte contra o pecado sexual, ainda que célebre o sexo. O sexo é algo belo e poderoso que Deus designou para unir os casais em amor pactual. Mas seu poder para o bem pode ser corrompido. Considere Provérbios 5. Aqui encontramos muitas razões para evitar a pornografia coadas e resumidas. A pornografia parece doce, mas conduz à destruição. 3:6. A pornografia desperdiça seu tempo, energia e dinheiro. 7:11. A pornografia conduz a remorso e vergonha. 12:14. A pornografia é um pecado contra sua esposa. 15:20. A pornografia é um pecado contra as mulheres envolvidas e seus maridos. 20. A pornografia pode parecer secreta, mas é vista por Deus. 21. A pornografia escraviza. 22. A pornografia conduz a juízo. 23. Vendo além da tela quando você vê pornografia, seja uma foto, seja um filme, precisa olhar além da tela. Dentro da moldura, você vê uma mulher bonita e sorridente ou um casal desfrutando um sexo incrível. Mas pense no que está acontecendo por fora dessa moldura. Veja a equipe de filmagem ao redor. Veja os maquiadores, os cirurgiões plásticos, os editores de imagens. Veja as drogas e os suicídios. Fora de cena, há mulheres vomitando, tomando drogas, cometendo suicídio. Veja além da tela. Veja a distorção de sua visão do sexo, de sua esposa e das irmãs em Cristo. Veja os danos em seu relacionamento com Deus e no serviço ao povo dele. Veja a ira de Deus contra seu pecado. Veja além da tela.